Fala, galera da TV Escola, estamos chegando com a minha, a sua, a nossa Hora do Enem. O programa que é que nem coração de mãe, cabe todo mundo aqui. E você não vai ficar de fora dessa nossa corrida rumo à vaga na universidade, não é mesmo? Eu conto com a participação de cada um de vocês estudando muito para se dar bem nas provas de novembro. Então você já sabe, né? Um olho no calendário e outro no conteúdo. E veja os destaques dessa terça-feira. Hoje, no Dia da Nutricionista, essa profissão que nos ajuda tanto, o nosso bate-papo, teremos a nutricionista Tatiana Alencar. A teleaula do dia, apresentada pelo Landy Vieira, é de língua espanhola. Vamos aprender tudo sobre a interpretação de texto. E no Janela do Enem, a gente vai se conectar com Ives Viegas, direto do Rio de Janeiro. Então chega mais, pessoal, porque está na sua hora, a Hora do Enem. E hoje é dia da nutricionista. Para isso, minha convidada é a Tatiana Alencar, para falar um pouquinho dessa profissão tão importante. Tudo bem, Tatiana? Bem-vinda à Hora do Enem. Oi, Tati. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez estar aqui, estou muito feliz e honrada. Com certeza, representando tantas nutricionistas aí desse Brasil afora. Eu queria começar falando um pouquinho do ramo de atuação na nutrição. Então, é um ramo muito vasto, né? A gente pode escolher diversas especializações enquanto nutricionista, tem diversas pós-graduações que a gente pode estar fazendo, nutrição esportiva, materno-infantil, ortomolecular, fitoterapia, então assim, tem muitas áreas que o nutricionista pode seguir e se especializar para poder ter um atendimento mais individualizado. Mas, diante de todas essas áreas, eu queria destacar a nutrição clínica, porque em todos os atendimentos, ela está presente. Não tem como a gente atender nenhum paciente, mesmo que ele tenha objetivos específicos, sem a gente frisar muito bem na área clínica. E me fala um pouquinho sobre, então, a nutrição clínica. Tati, a nutrição clínica, ela nada mais é do que vai abranger todo o nosso sistema fisiológico, todo o nosso sistema endócrino, todo o nosso corpo. Ela vai entender todos os processos que estão acontecendo dentro de nós. Então, por exemplo, a gente pode receber algum paciente que tenha diabetes, que tenha hipertensão, que tenha hipotireoidismo e às vezes ele não sabe. Então, ele nos procura com um objetivo específico, que pode ser estético ou querendo conceber um filho, por exemplo, e tem um processo ali acontecendo fisiológico e ele não sabe. Então, a gente precisa antes tratar isso. Então, por isso que a nutrição clínica é tão importante. Ela não está presente só nos hospitais, ela também está presente nos consultórios em cada atendimento que a gente faz, é muito importante. E Tati, eu sei que você já esteve aqui dando dicas maravilhosas para tantos estudantes aqui do Brasil, mas eu queria que você deixasse mais uma dica importante, né, para nessa reta final, faltam aí cerca de 90 dias para as provas do Enem, para esse aluno estar se nutrindo, né, de alimentação saudável para essas provas e, de repente, ter uma ajuda aí de alguma vitamina, enfim. O que você poderia falar com a gente? Claro, Tati, é muito importante sim que todos os alunos tenham em mente que a nutrição ela é fundamental na vida de todo ser humano. E não é só simplesmente fazer uma dieta, e sim entender todos os nutrientes que a gente precisa estar consumindo para suprir todas as nossas demandas energéticas, comer sempre bem, escolher melhores frutas. A gente tem que dar sempre prioridade lá para o ômega 3, que eu já falei aqui em outra entrevista passada, porque ele ajuda na memorização, ele ajuda na concentração. Então, é um dos nutrientes fundamentais. A gente encontra isso geralmente nos peixes, em algumas oleaginosas. Muitas pessoas têm deficiência dessa vitamina tão importante, então talvez seja interessante suplementar. Também é interessante a gente deixar de lado um pouquinho os carboidratos muito refinados, açúcar, biscoito, recheado, bolacha, essas coisas. Eu sei que na hora da prova dá vontade de beliscar, mas isso pode trazer uma certa letargia. O aluno pode ficar um pouco mais lento na hora da prova, então só se alimentar bem, ficar de olho nesses nutrientes que eu falei, comer bastante fruta que vai dar tudo certo. E eu queria aproveitar a oportunidade de você estar aqui com a gente, que você deixasse uma mensagem para as pessoas e estudantes que querem seguir essa profissão.
Eu ficaria muito feliz em ver vários alunos se formando nessa profissão. É uma profissão linda. Se vocês realmente quiserem escolher seguir pelo caminho da nutrição, façam com amor, façam com carinho, porque você pode agregar e muito na vida de cada ser humano que você atender. Você pode transformar vidas. Muito bom. Tatiana, quero te agradecer demais e parabenizar pelo dia de hoje. Muito obrigada, Tati. Gente, Tatiana Alencar participando aqui do Enem, dando várias dicas de alimentação e também falando do ramo de atuação na nutrição. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, prático, dinâmico, que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia, uma aula de língua espanhola com interpretação de texto. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande. Esse ano eu vou detonar no espanhol. Aí, Landrigo, na moral, tô achando que a parada é contigo, hein? Se eu fosse tu, eu meti o pé, mané. Deus mío! Siga a vinheta! Hora do Enem no ar, falando da nossa querida língua espanhola. Mas antes, perdeu algum episódio? Não esquenta, tá tudo lá na tvescola.org.br ou no youtube.com/tvescola. Aproveita e curte a gente, hein? Vamos agora sim, chega mais, professor Carlos Belém. E aí? Opa. Belezinha? Bom, tudo, graças a Deus. É isso aí. Vamos lá. As duas questões que a gente trouxe hoje focam em interpretação de texto. Basta isso para resolver as questões de língua espanhola? Esse basta fica um pouco difícil. Eu acho que sim, 90%, vou dizer assim, números, é interpretação textual. Porém, a gente precisa de ter conhecimento, porque senão a pessoa não vai querer estudar, porque vai falar, eu vou ler e vou chegar lá. Porém, grande parte vai ser interpretação textual e leitura. O que é essa leitura? É uma leitura de mundo que a gente precisa. E essa leitura de mundo vem cultura, vem língua, vem o que acontece na sociedade. Então, eu preciso de ser um bom leitor geral para conseguir fazer essa interpretação, resumindo tudo, né, em cima da interpretação do Enem. Gramática, professor. Também Gramática, a gente chama de gramática textual. O Enem não é tão forte em cima da gramática, tá? Eu preciso saber um pouquinho a gramática básica para saber o sujeito, o predicado, mas eu intuitivamente consigo saber quem é que está cometendo, quem está sofrendo, as pessoas pertencentes àquele discurso. Isso eu não preciso ser analista em gramática. E se eu falo, me comunico e tenho uma boa leitura, eu atinjo isso com toda certeza. Eu preciso saber um pouquinho da gramática, mas ela tem que ser aplicada ao texto. E para ter uma boa interpretação de texto, é só seguir esses conselhos ou tem mais alguma coisa? Eu preciso não só ser um bom leitor em espanhol, eu preciso ser um bom leitor na língua portuguesa. Eu preciso ser um bom leitor de geografia, de história, de todas as matérias. De todas as matérias desse eixo. Para quê? Para eu ter um bom feedback na minha nota em língua espanhola ou até mesmo no inglês. Eu preciso ser um bom leitor de mundo, entender o meu mundo para eu entender aquela língua estrangeira. O gênero textual também é algo importante, então? Isso. Eu queria até especificar rapidamente a diferença de gênero e tipo de texto, que às vezes a gente pode se embolar um pouco. Perfeito. Tipo de texto é básico, assim, qualquer gênero textual vai obedecer um tipo de texto ou um grupo de tipo de textos. Vamos lá, tipo eu tenho basicamente 5, alguns teóricos aumentam 2. Eu vou falar o básico, que são 5, que é descrição,
narração, dissertação expositiva, dissertação argumentativa e injunção. Rapidamente, descrição, o nome já diz, não tem ideia de anterioridade nem posterioridade. Vejo uma foto, falo o que tem ali, não tem necessidade primeiro de falar uma coisa, depois outra. Falo tudo que tem ali, tá bom. A narração tem ideia de anterioridade, posterioridade. Normalmente, numa narrativa, eu tenho uma cena e depois eu tenho uma sequência dentro da história. Dissertação argumentativa é como pede normalmente a prova do Enem, redação, né? Dissertar é falar sobre o assunto. Argumentativa, eu exponho fatos, exemplos e eu trago um ponto de vista, não podendo ser em primeira pessoa. Já a dissertação expositiva, eu exponho fatos, exemplos, mas o autor do texto, ele é neutro nessa situação. Um texto jornalístico, por exemplo, que a gente vai comentar daqui a pouco, é uma dissertação expositiva. Você traz fatos, exemplos, mas o jornalista não pode trazer a opinião dele. E a injunção. Injunção é um texto instrucional. Uma bula de remédio, uma receita de bolo. Então eu tenho, e esses 5 são tipos de texto. Agora, gênero textual ou gêneros textuais. Segundo Dominique Manguenot, um teórico francês, gênero textual é infinito. Vai depender do intervalo de tempo que a gente vive, as manifestações culturais e a forma de escrita, para eu ter um gênero. Por exemplo, carta, a gente tem carta há muito tempo, mas hoje a gente tem o e-mail. Todos falam que e-mail é uma carta eletrônica e mas o suporte mudou, que era de papel, passou a ser digital, então nós temos um novo gênero, escrito da mesma forma que era escrito anteriormente. O tipo se repete, o gênero ou os gêneros vão modificando. Bora lá dar uma olhada qual o gênero que vai aparecer nessa primeira questão? Com toda certeza, Então, vamos lá. Só para a galera se localizar, professor. Questão 93 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Essa questão parece um pouco pequena. Ela é pequena, porém o vocabulário é um pouquinho chato. Então vamos tentar entender o todo para chegar lá. Eu queria até hoje fazer algo diferente. Fala. Ao invés da gente ler primeiro o texto e depois a questão, vamos ler o enunciado da questão e começar a procurar no texto o que ele quer, para a gente dar uma acelerada, tá bom? Vamos lá? O poema retoma elementos da cultura popular. Então já sei que é um poema e que está trazendo algo da cultura popular mexicana, que refletem um dos aspectos que a constitui, caracterizado pela... O que está trazendo essa cultura mexicana? O que está sendo refletido aqui? Vamos agora para o texto. Agua. Al soñar que un cántaro en la cabeza acarreas. Ao você sonhar que um cântaro, um jarro na cabeça você carrega, você transporta, será éxito e triunfo lo que tu veas. Vai ser êxito para você. Então, quer dizer, se você sonha que você está levando um cântaro na cabeça, significa que você vai ter êxito em alguma coisa. Depois, banhar-se em um rio donde el agua escalda, es augurio de enemigos e de cuchillo en la espalda. Fica um pouco difícil, mas vamos para o próximo passo. Daqui a pouco eu traduzo. Beleza. Banhar-se em um rio de água puerca. Tomar um banho num rio de água puerca. Parece que é porca, parece que é suja. Es perder a alguém cerca. É perder alguém. Cerca, deixa de lado que daqui a pouco eu traduzo. Então, parece que é algo negativo. Então, assim, lá no começo foi algo positivo, que eu acabei traduzindo. Aqui no final, algo negativo. Presta atenção, cultura popular mexicana. Então, a cultura, eu posso ter ciência, eu posso ter estudo, mas eu estou querendo algo cultural. Vamos ler as alternativas. Percepção dos perigos de tomar banho em rios de águas poluídas. Isso não é cultural. Tá? Não está dentro da cultura. Isso aí é ciência mesmo. Crença na relevância... Olha o nome, crença. Crença, você acreditar, não tem ciência no meio. Na relevância dos sonhos como premonições... ou conselhos. A gente tem ali a cultura popular e você também tem premonições. Premonição não é nada científico, é algo dentro da cultura, vamos dizer assim. Sim, essa é boa, então deixa separar. Essa é boa. Necessidade de resgate da tradição de carregar água em cântaros. Primeiro falou água em cântaros, mas depois está falando você tomar banho em água suja, entendeu? Não tem essa necessidade, não pareceu. Exaltação da importância da preservação da água. Olha, lá em cima, quando fala em cântaro, não fala que a água está suja nem limpa, só embaixo. Então não está exaltando isso.
cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras. Em nenhum momento está falando de cautela. Agora, o único que chega próximo, e é o gabarito, é a letra B, que fala aqui de crença, relevância, sonhos, como premonições ou conselhos. Então, assim, eu não traduzi o final. Agora eu vou traduzir para o pessoal entender melhor. Ali no meio, olha... Que cuchillo en la espalda. Olha, banhar-se no rio donde el agua escalda es augurio de enemigos y de cuchillo en la espalda. Olha que coisa difícil. Tomar banho em um rio onde a água esquenta, você sonha com isso, né? É o augúrio, é um presságio, é uma premonição, né? De inimigos que de cuchillo, de facada, vem nas suas costas, ou seja, uma traição. Então, eu traduzo agora, mas antes eu não traduzi e a gente conseguiu chegar à questão. Então, a alternativa correta é a opção B, ele crença de bola. na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos. Aquela C ali não poderia ser uma distratora? Porque ela fala de tradição, resgate, sim, claro, para quem lê pode. só cultura popular. Necessidade de resgate da tradição de carregar água em cântaros. Se você parar para ter uma leitura de mundo, em que situação a gente precisa resgatar, carregar água em jarro? Pois é, eu também concordo. Se fosse uma água medicinal, se fosse algo que eles confiassem muito, mas levava-se água em cântaros para poder transladar essa água mesmo. Hoje a gente já não tem necessidade. Então, se você tem uma água encanada e precisa levar em cântaros, só se for uma água mística. Aqui não está falando nada disso. Então, esse cântaro entra em algumas partes da literatura, eu já conhecia, mas assim, eu entendo até que possa ser um distrator, mas se a gente volta para a nossa leitura de mundo... Sim. Não cabe muito, entendeu? Não, nem cabe, né? Eu me lembro em uma das aulas, eu falei, pessoal, qual é a fonte? Aí um garoto, uma garota me grita, Arial número 8. Aí eu falei, não tô entendendo. Aí, professor, olha o tamanho dela, olha o formato dela. Eu achei interessante que quando a gente fala fonte, tem que especificar. Sim. Não é a fonte tipográfica, sim, é a fonte da onde vem. Agora, quando você escuta alguém te contar uma história, vamos dizer uma fofoca, só que alguém que você confia muito, você vai acreditar ou não no que está sendo contado a você? Quando é uma pessoa que eu confio muito, contando, eu não acredito. Perfeito. E se é aquela pessoa que é fofoqueira mesmo e sempre aumenta tudo e ela te conta alguma coisa, você vai acreditar ou não? Não, a gente talvez numa parte, mas você desconfia e tal. Então a fonte é importantíssima. Então assim, quando você traz a mensagem e a fonte já me diz muita coisa. E também traz a credibilidade. Infelizmente, nós estamos vivendo num momento de fake news, então, cadê a fonte? Quem emitiu isso? E a gente ecoa essa informação sem ter a fonte. Então, a fonte, hoje em dia, é a coisa mais importante. A gente só precisa abrir os olhos e saber o que essa fonte significa. Vamos lá. Aí, Sueños Mexicanos. Aqui nós temos um autor, né? Flores Farfán, escrevendo no seu livro de Sueños Mexicanos, explicando essa parte da cultura mexicana. Tudo bem, pode ser que eu não entenda muito bem. Porém, se a prova me traz uma fonte e deixa claro, houve uma responsabilização e eu posso acreditar naquilo. Quando vem sem fonte, fico meio... Às vezes vem assim algumas provas, adaptado. Aí eu posso acreditar também, porque quem leu fez recortes e refez um texto. Perfeito, professor. Então, chega mais! Bom, a gente viu gêneros textuais, que são super importantes, tipos, tudo mais. Agora, uma dúvida, poemas, costuma cair, não costuma? Eu tenho medo de falar costuma e não costuma. Pode ser que caia. Hoje, a gente já traça um perfil diferente da prova. Mas notícias, você tem a campanha comunitária, eu sempre falo nesse nome porque eu canso de ver caindo. Algo que traga relevância à sociedade. Algo que tem caído muito é trazer relevância à língua espanhola. Algo falando sobre a língua e mostrando que ela é importante, tá? Agora, pode cair uma música? Pode. Pode cair um poema? Pode. Pode cair o que eles quiserem. O lance é fazer o aluno ter uma boa leitura. Professor, continuamos falando de interpretação de texto. Então agora o foco é em notícia. Sim. Quais os principais aspectos desse gênero textual? Bom, passo a passo. Primeiro, a notícia, teoricamente, tem que ser um fato. Tem que estar acontecendo naquele delta T, ou seja, naquele intervalo de tempo. Eu não posso variar disso. Segundo, quem escreve a notícia não pode se assomar. Em espanhol, assomar significa demonstrar. Mostrar as características, ou seja, o autor do texto
da notícia, ele não pode deixar a opinião dele de jeito algum. Então, se não vira um editorial, né? Se ele passa a ter a sua opinião, a opinião dele vai ser um editorial. E por último, eu preciso de quê? Eu tenho dados, eu tenho fatos, eu posso relacionar com outros acontecimentos. Eu queria até explicar uma coisa. Estamos falando de notícia, ela é escrita em um tipo de texto. Gênero notícia e o tipo... E o tipo de texto, dissertação expositiva. Porque a dissertação argumentativa pode ter a notícia, tá? Mas no final tem a opinião de quem escreveu. Uma opinião que não é em primeira pessoa, tá? Você ainda determina ali quem está colocando, mas você vê que tem uma opinião. Então eu tenho basicamente isso tudo que eu falei, que é o autor escrevendo sem se demonstrar, sem se assomar, uma notícia que é um delta T, está acontecendo naquele intervalo de tempo, eu apresento dados, eu apresento fatos, eu apresento tudo, porém não tenho opinião de quem escreveu. Bora lá dar uma olhada na notícia da questão? Tá na tela a questão 95 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação. Agora dá pra gente perceber o seguinte, é um pouco maior o texto. Sim. Entendeu? Então a gente precisa ter uma leitura rápida. Vamos primeiro ver a pergunta para depois a gente ir pro texto. Eu vou ter uma leitura direcionada. De acordo com o texto, nos filmes norte-americanos, nem todas as falas em espanhol são legendadas em inglês. Esse fato revela o quê? Olha só, você imagina você está vendo um filme em inglês e você está vendo esse filme, né? Você não fala inglês, você é brasileiro, fala o português e esse filme todo tem legenda. Você imagina, em alguns momentos, essa pessoa que fez a legenda desconsidera, fala assim, não tem importância essa parte, então não vou traduzir. Então, como assim? Eu pego uma língua importante e falo que essa parte não tem importância? Isso é desconfortante, gera uma indignação. Então, isso está defendendo a língua espanhola, mostrando, bom, não é por aí. Mas vamos lá. Los guionistas, os roteiristas, tá? A estadounidenses introducen cada vez más el español en sus diálogos. En los últimos años, la realidad cultural y la presencia creciente de migrantes de origen latinoamericana en Estados Unidos ha propiciado que cada vez más estadounidenses alternen el inglés y el español en un mismo discurso. Ou seja, você vê pessoas misturando, você vê até algumas séries e tal, que ora vem inglês, ora vem espanhol, faz uma piadinha em espanhol, um grupo entende, o outro não, aquele que só fala inglês, eles estão fazendo uso disso. Isso é até interessante. Continuando. Um estudo publicado na revista Vial Vigo, International Journal of Applied Linguistics, se centra en las estrategias que usan los guionistas de la versión original para incluir el español en el guión o a personajes de origen latinoamericano. Los guionistas, os roteiristas estadunidenses suelen, reparem, eu sempre destaquei o suelen, têm costume de, ou estão acostumados a usar subtítulos en inglés cuando el español que aparece en la serie o película es importante para el argumento. Se isto não ocorre, ou seja, se não é importante esse diálogo para o entendimento, e só há interjeições, aparece sem subtítulos. Em aquelas conversações que não têm relevância, se añade, se adiciona, em ocasiões, o subtítulo speaks Spanish, habla em espanhol. Olha só, então está mostrando que quando não tem relevância, eu coloco, fala espanhola. Acabou. E deixa para lá. Foi. E assim, cadê o respeito à língua? Está entre aspas. Vamos continuar. De esta forma, impiden al público conocer qué están diciendo los dos personajes que hablan español. Fecha aspas. Aspas significa destaque. Destacar por quê? Nesse momento é uma citação. Alguém falou isso. Explica a autora do estudo. Então, a autora do estudo, ela é uma autoridade naquele assunto. Sim. Então, a opinião dela está valendo o texto todo, que o texto está defendendo essa opinião. Então, vamos voltar à opinião dela? Dessa forma, ou seja, impedem ao público conhecer o que estão dizendo os personagens que falam espanhol. Então, deixou claro, o texto foi resumido aí. Explica a autora do estudo, um discurso de autoridade, e professora e investigadora em la Universidade Pablo de
Olavi Upo, de Sevilha. Além dela ser a pesquisadora, ela é professora universitária, ou seja, é um discurso de autoridade mesmo. Vamos voltar para a pergunta agora. De acordo com o texto nos filmes norte-americanos, nem todas as falas em espanhol são legendadas em inglês. Esse fato revela a assimetria no tratamento do espanhol como elemento da diversidade linguística nos Estados Unidos. Vamos entender isso. Assimetria no tratamento do espanhol como elemento de diversidade linguística. Ou seja, como eu estou tratando o espanhol? Será que eu estou tratando corretamente ou não? Escassez de personagens de origem hispânica nas séries e filmes produzidos nos Estados Unidos. Olha só. Nós temos uma quantidade de hispanohablante muito grande lá. Não tem escassez de jeito nenhum. Dá para ver na entrega do Oscar, né? Olha que palavra forte, interessante. Desconsideração com o público hispânico, não deixa de ter uma desconsideração, que frequenta as salas de cinema norte-americanas. Eu te pergunto, esses filmes são passados só nos Estados Unidos? Grande distrator. Estranho. Eu acho que distrator ali, professor. Mas assim, desconsideração está firme, mas quando fala cinema norte-americano, eu reduzi muito. Vamos continuar. Falta de uma formação linguística específica para os roteiristas e tradutores norte-americanos. Gente, corta isso, porque eles têm uma formação fantástica. Carência de pesquisas científicas sobre a influência do espanhol na cultura norte-americana. Não, tem muito estudo sobre isso. E a gente não só estuda, não é algo que passou, é algo que ainda acontece. Então estamos entre a A e a C. Só que quando fala, aqui ó, desconsideração com o público hispânico, que frequenta as salas de cinema norte-americanas, não é só isso. Você pode assistir em outros lugares, até mesmo com a legenda em inglês, tá? Então não é bem isso. Então vamos para a alternativa A. Assimetria no tratamento do espanhol como elemento de diversidade linguística nos Estados Unidos. Quer dizer, assimetria em relação ao inglês. O inglês é mais importante do que o espanhol. E não é bem por aí. Maravilha, opção A. Resposta correta. Isso mesmo, opção A. E no Janela do Enem de hoje, vamos conversar com o estudante Ives Viegas, do Rio de Janeiro. Tudo bem, Ives? Bem-vindo à Hora do Enem. Tudo bem. Muito obrigado. Obrigada a você pela sua participação aqui conosco. Bom, queria que você falasse um pouquinho, né, dessa sua caminhada para o Enem, porque eu sei que já é o 3º ano que você está aí fazendo a prova e o seu sonho é fazer comunicação social. Me conta um pouquinho de como tem sido a sua história até aqui. Claro, assim como muitos brasileiros hoje, eu tenho que me dividir entre trabalhar e conseguir estudar. Então, assim que eu termino de trabalhar, eu já começo a minha rotina ali de fazer minhas aulas no meu pré-vestibular. Assisto alguns vídeos em algumas plataformas digitais, reforçando, né, meus estudos e umas matérias que eu tenho dificuldade. É bem cansativo, mas eu tô na luta, não vou desistir. Acredito que nosso ensino público do país, ele ainda tem chance de melhorar muitas vidas. Então eu quero ser uma dessas pessoas que vai ter a vida modificada pela educação. Mas já está tendo, né? Pela sua história, pela sua cabeça, eu acho que a gente começa muito por essa parte mental, né? De trabalhar e ter foco para conseguir o que quer. E como que tem sido esse apoio familiar, né, seu, principalmente, porque você já passou em outros cursos, mas você realmente quer tentar a comunicação social? Olha, graças a Deus eu tenho um apoio familiar muito bom. Assim, eu não tenho o que reclamar, eu sou privilegiado nessa parte por conta disso. Eu acredito que muita gente ainda não tem um apoio familiar para poder continuar. Acho que não é um motivo de desistir nunca, mas além disso eu me sinto privilegiado, mesmo sendo aluno de escola pública, mesmo tendo todo o meu estudo e basamento vindo de escola pública, eu acredito que eu ainda sou privilegiado por ter uma base familiar boa. Então meus pais super me apoiam, sempre dizem para eu nunca desistir, sempre estar tentando. E graças a Deus eu tenho muito a agradecer meus pais por tudo isso. Maravilhoso. E queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, eu vou deixar a mensagem de resiliência. Todo dia, quando você acorda, você aprende alguma coisa. Então aprender faz parte da sua vida. Quando você deixa de aprender, você deixa de viver. Então vamos viver todos os dias com as oportunidades que a vida nos dá. Muito bom, Ives. É um prazer ter você aqui na Hora do Enem. Obrigada pela sua participação e muito sucesso na sua carreira. Você está no caminho certo.
Muito obrigado. Quero muito agradecer ao professor Leandro também, que tem colocado aí projetos sociais, o Pretos nota 1000 no Enem. Ele é um professor super incrível, tá sempre dando suporte pra gente. E agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história. Gente, adorei esse projeto, hein? Vou querer chamar ele em breve para estar aqui na hora do Enem. Pode chamar, que ele é maravilhoso. Muito bom. Ives, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Não desistam. Exatamente, não desistam. Esse é o Ives Viegas, direto do Rio de Janeiro, participando aqui no nosso Janela do Enem. E aí, gostou do programa de hoje? Claro que sim, né, gente? Mas se você perdeu algum conteúdo, fim de semana tem maratona. Aos sábados, a partir de 1 da tarde e domingo, a partir das 6 da manhã. E tem ainda o nosso canal do YouTube. Tá tudo lá para você revisar bonitinho. Quer mandar sugestões, tirar dúvidas e participar aqui do Janela do Enem conosco? Acesse o nosso WhatsApp que está aqui embaixo. E para aumentar nossa conexão, marque a gente nas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. E quer terminar as provas do Enem de novembro? Então acesse o nosso curso intensivo multiplataforma. Visite, eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai te ajudar bastante. Viu quanta pergunta? Aí vai mais uma. Quer a vaga na universidade? Bom, para chegar lá tem que se esforçar. Novembro vem aí, então tem que estudar cada vez mais. Mas só com disciplina eu tenho certeza que a gente alcança nossos sonhos. E para quem corre atrás, a recompensa é muito doce. Pode levar fé. Quero agradecer a companhia de vocês de sempre e lembrar para ficar de olho no calendário de vacinação. Até amanhã com muito mais conteúdo aqui na Hora do Enem. Espero por vocês. Um beijo, bons estudos e até amanhã.